Oi pessoal, aqui é o professor Carlos e vamos começar nosso módulo 2 falando sobre hardware e software. Então, hardware é a parte física do computador e software a parte lógica do computador. Então nós vemos aqui os componentes que são o hardware em azul e o vermelho o software. Então qual a definição de hardware? É um conjunto de peças do computador ou periféricos. Periféricos são hardwares e temos periféricos de entrada e saída. Esses periféricos a gente vai discutir também sobre eles na sala de aula. Software considera-se a parte lógica do computador. Então são os programas, os aplicativos são software. Podemos dividi-los em três partes. Existem os softwares de sistema, que são os sistemas operacionais, o Windows, o Linux, o iOS da Apple. Temos também os softwares de programação, aqueles que são criados para desenvolver programação de computador, e os aplicativos e programas operacionais que nós utilizamos, como o pacote do Office, o pacote da Adobe. São alguns exemplos de software. Todo computador ele é um sistema binário, e esse sistema binário ele é formado pelo 0 e 1. O computador só entende o sistema binário. O sistema binário é composto de 0 e 1. Tudo que você digita no teclado é codificado somente em 0 e 1, que é a linguagem que o computador entende. 1 significa ligado, com impulso elétrico, e 0 significa desligado, sem esse impulso elétrico. Até os cliques e movimentos do mouse são convertidos no sistema binário, em binário. Aqui a gente vê uma tabela com alguns números e formando aqui o sistema binário, o decimal, binário, o octal e o hexadecimal, não representativos aí entre eles. A gente ainda nessa aula vai entender e vai falar um pouco mais sobre isso daí. Nós temos também aqui a calculadora. E a calculadora ela vem nesse modo padrão aqui, ó. Mas a gente pode converter esse padrão em calculadora científica, representação gráfica. Tem vários tipos de calculadora. E tem essa daqui de programador também, ó. Então, por exemplo, se a gente digitar o número 29, então a gente vê que em hexadecimal é um D, em decimal é o 29 que eu coloquei, em octal é 35 e em binário ele é 0001 011 1101, né? Então o número 29 para o computador ele entende como essa parte aqui, ó. Você digitou 29, o sistema operacional converte nisso, e aí depois quando ele te der a resposta ele volta a ser 29 aqui. Vamos ver como o computador funciona. Peguei até um vídeo antigo, é uma animação que explica um pouco sobre o computador de uma maneira mais descontraída. Maestro, liga a ligada. Vamos lá, galera. 20 janelas, 20 janelas. Por favor, deixa eu um documento. Estamos voltados. É sempre a mesma história.
Vocês vivem salvando besteira e quando precisa não tem espaço. Pô, quebra essa. Bom, é a última vez. Vou falar com o temporário. Aguarde. Por favor, precisa salvar um documento. Qual o nome dele? Rolo-de-fubá.doc. Precisamos salvar um documento. Qual o nome do elemento? Rolo-de-fubá.doc. Alistamos o documento. Repito, alistamos o documento. Não será possível efetuar resgate. A unidade está cheia de ativos. Solicito permissão para corromper ativos. Permissão não exigida. Entendido. Entendi. Corrompido com sucesso. Resgate em processo. Câmbio desvio. Valeu. Atenção, processador. Foxball solicita conexão com a internet. Abriu Internet Explorer. Maestro, molho, por favor. Você viu? Ela viu Corandró. Que mentira, Corandró. Alguém aí falou Corandró? Ei, vamos sério. Vamos trabalhar? Então, que falaram que não viu Corandró. Corandró? Esse programa executou uma operação ilegal. Coffee break. Valeu, galera. Rápido, modem. Precisamos baixar esse arquivo. Oxe, meu filho. Vamos baixar, vamos baixar. Rocha, moura, preta velha. Chega já, meu chuchu. Tá morta? Tá. Ué, que arquivo é esse? Enfim. Pra usar esse arquivo, você vai ter que fazer o trabalho pro Guinho do Flash. Plugin do Flash? Onde tá ele? Nessa zona, meu filhinho. Deixa lá, vai olhar. No HD! Tô ferrado, o Modem tinha razão. Nunca vou achar o plugin nessa zona. Que zona é essa? Eu que o diga. O processador é sempre folgado. Você está desorganizando todos os meus arquivos. O que você quer aqui? Tô procurando o plugin do Flash. Não tem plugin nenhum aqui. As memórias pegam emprestado e nunca devolvem. Será que tá com ela? Legal, achei o plugin. Que sorte, hein, Mouse? Mouse? Mouse! 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 Que zona é essa? Eu tô tentando organizar a bagunça que você fez e você fica aí fazendo esse barulho todo. O que tá acontecendo aí? HD, o mouse não tá respondendo. O mouse não tá respondendo? Processador rápido! As memórias entraram em conflito! Ei, bagunça é essa? O que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês não têm vergonha? Eu passo o dia inteiro ralando aqui pra vocês e assim que vocês me agradecem, eu devia... Sadora, você tá bem? Travei! Ele travou. Travou, hein? Travou. E ela travou. O que é isso? Vai dar um travou de tudo. Rápido, HD, preciso enviar as fotos das férias do Boqueirão. Eu não aguento mais. Isso aqui tá uma zona. Desde que chegou essa câmera digital, minha vida virou um inferno. E ele que é o responsável. Abaixa o USB. Coitado, HD, só tá fazendo o trabalho dele. Nossa, que bicho é esse? Não é bicho, é um close. Eu tô falando, esse cara é bizarro. Vai, HD, quebra essa, o Modem já tá conectando. Tá, mas vai demorar. É isso? Nossa, que é tudo pesado. Boa sorte. Memória, Notebook Express. Rápido, Modem, precisamos enviar esse arquivo. Isso, enfim. Hoje já tá movimentado. Acabei de baixar esse executável. Esse aí vai precisar de essa bola. Galinha preta, você te entender? Isso aí é pra macumba? Não, isso é meu elogio. Eu já sei. Aqui, Modem, eu preciso desse upload pra ontem. Poxa, enfim, não se acomete. Assim você vai criar uma gastura. Nada, meu velho. Combinado. Esse MSN é muito chato, não é possível trabalhar com cuidado. MSN, você não tem paciência, você quer tudo na hora. Tá bom, vou ver o que eu posso fazer, mas para de chorar. Amor, você precisa fazer logo o upload desse aqui, o tal do Osvaldo tá me enchendo o saco no MSN. Amor. Rápido, memórias, Word. Eu tô cheio! Esse HD é muito mal-humorado. Eu tô cheio! HD, você precisa controlar esse seu temperamento. Não, processador, lotado de verdade, entendeu? Full! Nossa, o que aconteceu com você, HD? O que aconteceu comigo? Antes era só música, agora indo pra baixar filminho também. Incrível, hein? E você sabe o que acontece quando eu fico cheio assim? Os árbitros se corrompem. HD, pela
primeira vez acho que eu tô com dó de você. Por favor, processador, eu lhe imploro de joelhos. Dá pau no casal. Eu sei que você é um cara influente. Você consegue. Se não for por mim, faça pelo sistema. Eu vou ver o que eu posso fazer. Muito grato, muito grato. Eu sabia que eu podia confiar no Intel. Eu não sou Intel. Ah, não, tudo bem. É tudo a mesma coisa. É tão bom quanto. Atenção, processador. O gerenciador de tarefas necessita da sua atenção. Memórias, a partir de agora, só um de vocês vai abrir o casaco. Mas, processador, é muito pesado, eu não vou aguentar. Essa é a ideia. O que foi, gerenciador de tarefas? Estou tentando, mas esse arquivo não está querendo se abrir comigo. Ah, não, acho que ele tá corrompido. Fale-me um pouco sobre sua placa-mãe. Oi, eu sou assistente do Word. Você tem alguma dúvida, assim, de ortografia, parágrafo? Sai fora, eu sou processador. Olha, tipo assim, sai fora, é uma redundância. Fora, já tá em limite. Calma, galera, tá tudo bem. Só o Word que deu pau, coisa comum. Você tem que estar tranquilo, ele só tá mexendo no Word. Nada de casar, nada de filminho, nem o coro. Oi. Fala aí. Olha, não sei se você sabe, mas o Eduardo tá querendo imprimir. Já conversei com o Word e ele disse que o problema é na impressora. Como assim na impressora? Como assim? O cara compra uma impressora, uma base de cartucho, é isso que dá. Tá, eu vou ver o que eu posso fazer. Gerenciador, manda um aviso que falta papel. Olá, bom dia, processador. Oi, tudo bem? Tudo bom. Olha, processador, eu já mandei esse aviso. Já? Então não falando... Ele não tá conectado corretamente. Eu já mandei essa também. Inclusive, já mandei todas as desculpas que nós temos no repertório. Na última, eu falei que faltava tinta no cartucho. Essa é legal. Bom, tem um problema pra gente. Cadê o driver da impressora? Senhor? Nossa, onde ele comprou essa impressora? Senhor? E aí, qual que é? Vamos imprimir, não vamos imprimir? O que tá acontecendo? Bueno, senhor, é que condenei primeiramente Você tá bem? Ai, caramba! Ah, não, ele tá com vírus. Gerenciador, avisa o usuário pra passar antivírus. A minha senha lite, por favor. Meu, ferrou. Que antivírus é esse que não pega nada? Meu, o que você tá fazendo aí parado? O micro tá cheio de vírus. Putz, você é pirata? Aê, truta, se liga no movimento, certo? Nós sendo pirata, mas nós é responsa, tá ligado? Cara, qual foi a sua última atualização? Mano, pelo que eu me lembro foi tipo... Ai, tá ficando cada vez pior. Ah, tudo bem, pode soltar. Então é uma parte mais descontraída aí. Vamos ver um pouquinho mais sobre o computador e também entender mais sobre o sistema binário. Você já parou para pensar como funciona um computador? A tecnologia computacional avança rapidamente desde séculos atrás, com os primeiros cálculos matemáticos até os dias de hoje, com complexas máquinas de processamento que cabem no seu bolso. Mas então, qual o segredo por trás desses complexos equipamentos que nos permite processar bilhões de dados por segundo? É isso que veremos agora no Verdade Absoluta. No início do século XX, nascia um matemático britânico que revolucionaria a tecnologia mundial e, com ela, ajudaria a vencer os nazistas na Segunda Guerra. Seu nome, Alan Turing. Seus projetos computacionais e conceitos matemáticos, mais pesquisas durante a sua liderança no Hut-8, o ajudou a desenvolver um dos primeiros projetos de computador de sua época. Também no início do século XX, nascia outro matemático que com sua teoria desenvolveria uma arquitetura que permitiria que uma máquina digital armazenasse seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular tais programas. Estamos falando agora de John von Neumann, e sua arquitetura ficaria mundialmente conhecida como a arquitetura de von Neumann. Estes foram apenas dois dos milhares de cientistas e matemáticos que somaram seus conhecimentos e esforços para desenvolver a tecnologia computacional dos dias de hoje, onde usaram técnicas, cálculos e arquiteturas de cientistas mais antigos, como Charles Babbage.
considerado o pai do computador atual, Charles construiu em 1830 o primeiro computador do mundo, 100 anos antes de se tornar realidade. O projeto de Babbage apresentava desvantagens. Uma delas era o fato de que o seu computador deveria ser mecânico e a outra era a precariedade da engenharia da época. Mas você pensa que essa tecnologia toda veio de cerca de 200 anos atrás? A resposta é não. Blaise Pascal, matemático, físico e filósofo francês, inventou a primeira calculadora mecânica em 1642. A calculadora trabalhava perfeitamente. Ela transferia os números da coluna de unidades para a coluna de dezenas por um dispositivo semelhante a um velocímetro de automóvel. Pascal chamou sua invenção de Pascalina. No início do século XX, já eram comuns as calculadoras mecânicas e elétricas. As calculadoras elétricas eram baseadas em um pequeno dispositivo elétrico chamado de relé. Os relés tinham aproximadamente o tamanho de uma caixa de fósforos. Máquinas calculadoras construídas com relés eram muito grandes, pois para construí-las eram necessários centenas de relés. Já nos anos 30, existiam as válvulas eletrônicas, muito usadas em rádios. Um daqueles antigos rádios possuía mais ou menos uma dúzia de válvulas eletrônicas. As válvulas funcionavam como relés, só que mais sofisticados. Eram muito mais rápidas que os relés, mas tinham o inconveniente de durarem pouco tempo. Após cerca de 1000 horas de uso, as válvulas queimavam, assim como ocorre com as lâmpadas. Então era necessário a substituição da válvula queimada. O primeiro computador eletrônico de grande porte foi o ENIAC. Apresentava em torno de 18.000 válvulas. Ocupava o espaço de uma sala inteira. O objetivo do ENIAC era ajudar o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de não poder armazenar programas ou guardar mais que 20 dezenas de números digitais, o ENIAC podia realizar aproximadamente 5.000 somas por segundo, ou seja, podia calcular a trajetória ou ângulo de uma bomba em apenas 20 segundos. O peso aproximado do ENIAC era de 30 toneladas. Com o revolucionário invento do ENIAC, estava claro para muitas pessoas que trabalhavam no desenvolvimento dele que havia meios para melhorar ainda mais a performance desse computador. A segunda geração de computadores, ainda com estrutura muito grande, funcionava por meio de transistores, os quais substituiriam as válvulas, transformando o circuito menor, porém ainda muito grande. Somente na terceira geração de computadores surgiram os circuitos integrados, os quais substituíram os transistores. Foi nesse período que os chips foram criados. Daí em diante, os circuitos foram diminuindo de tamanho e aumentando sua velocidade e capacidade de processamento de dados, onde entram os microprocessadores, com gasto cada vez menor de energia. Devemos mencionar também o sistema numérico usado em um computador. Vamos conhecer o sistema binário. O sistema binário consiste em apenas dois números, o número 0 e o número 1. Como o computador é uma máquina eletrônica que funciona por impulsos eletromagnéticos, seria impossível que ele pudesse reconhecer números decimais ou letras. Ele apenas reconhece um impulso ou a ausência de um impulso, que pode ser dito ligado ou desligado, onde transcrito para a matemática significa 0 ou 1. O 0 significa nada, ou seja, a ausência de energia, desligado ou então sem impulso. Já o número 1 representa ligado ou com impulso. Então, toda vez que a máquina recebe um impulso, é armazenado o número 1. E quando não recebe, é armazenado o número 0. Imagine a lâmpada de seu quarto. Se estiver apagada, significa que ela não tem eletricidade. Então, armazenaremos o número 0. E quando ela estiver acesa, significa que ela agora tem energia. Então, armazenaremos o número 1. Sabendo resumidamente tudo isso, podemos agora tentar entender um pouco mais a fundo a complexidade do computador. O computador funciona com 3 sistemas. São eles: entrada, processamento e saída. A entrada de dados é realizada por diversos dispositivos, como teclado, mouse, microfone, webcam, entre outros. Já o processamento de dados é a principal função da CPU.
Mas além de realizar o processamento de dados, a CPU também comanda as operações de entrada e saída de dados, que são realizadas por circuitos integrados, dentre outras funções como armazenamento temporário de dados. E por fim, a saída de dados, que é a forma na qual iremos obter os resultados de um processamento que pode ser pelo monitor de vídeo, impressora ou até mesmo fones de ouvido. Então, toda vez que digitar algo no seu teclado, por exemplo, o processador irá processar e enviará a resposta para você na tela. São nesses 3 sistemas que iremos focar, principalmente no processamento. O processador do computador é dividido internamente entre setores. Um deles é responsável por realizar cálculos matemáticos. Por exemplo, ao digitar qualquer tecla em seu teclado com o editor de texto aberto, esse impulso eletromagnético é enviado até o processador, onde percorre pelos circuitos, recebendo um código binário específico. Logo em seguida, o sistema operacional é responsável por coletar esse código binário e transformar em linguagem humana ou linguagem compreendida, chame como quiser. A linguagem compreendida pode ser por qualquer meio, texto, imagem ou som. Essa tradução, feita pelo sistema operacional, é enviada pelo processador e exibida na tela do computador para o usuário. É bem simples esse conceito. Basicamente, o computador recebe uma entrada de dados, que pode ser um clique ou um movimento no mouse, uma tecla digitada ou até mesmo uma imagem da webcam. Logo em seguida, o processador destina um código binário para aquela determinada entrada de dados, que logo depois é coletada pelo sistema operacional, que faz a sua tradução de código binário para a linguagem humana e, por fim, o processador envia aquela mensagem traduzida para a tela do computador, impressora ou até mesmo caixas de som. Vamos ver como funciona o sistema binário mais detalhado. Temos aqui um exemplo de transistores em ação. Ao ligar ou desligar os transistores, criamos uma sequência binária, onde temos chaves ligadas e desligadas, ou seja, zeros e uns. Então, dependendo da sequência, podemos formar números decimais, caracteres ou até mesmo imagens na tela do computador. Dentro de um processador existem milhões de microtransistores, realizando milhões de sequências binárias por segundo e logo transformando tudo em linguagem compreendida. Podemos ver o sistema binário na calculadora do computador. Basta clicar na calculadora e, ao abrir, basta clicar nos 3 tracinhos logo acima e selecionar o tipo de calculadora programador. Com a calculadora programador aberta, você pode digitar o número que quiser e logo abaixo você verá a conversão para binário. Podemos ver que o 0 em binário é 0, o 1 é 1 e 2 é 10, pois não existe o número 2 em binário. Então ele segue para a próxima coluna decimal e assim sucessivamente. Vamos agora fazer o último experimento. Vamos até o site invertexto.com/código-binário. Vamos digitar a letra A minúsculo e clicar em codificar. Veja que temos um código de 8 números entre zeros e uns. Isso é porque um caractere tem o tamanho de 8 bits. Cada número representa 1 bit. Agora vamos escrever algo. Vamos escrever a palavra vídeos, que contém 6 caracteres. Vamos clicar em codificar. Veja que agora temos 6 sequências de 8 números, ou seja, 6 sequências de 8 bits. 6 vezes 8 é igual a 48. Então a palavra vídeos contém 48 bits. Todo esse conceito de bits e códigos binários existem para qualquer atividade no computador, seja ele textos, vídeos, músicas e etc. Pois, como havia falado antes, o processador só consegue entender zeros e uns. Se você gostou desse vídeo, achou interessante e te trouxe conhecimento, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Caso tenha... Você já parou para pensar? Bom, pessoal, vamos entender então um pouquinho sobre o código binário, convertendo decimais em sistema binário. Então, a gente usa como exemplo o número 25 e todo número tem que ser dividido por 2, porque é o sistema binário.
Então, quando eu divido 25 por 2, 2 vezes 12, 24. Para 25, temos de resto 1 na divisão. Esse 12 ele vem para cá, é dividido novamente por 2, que é igual a 6, e o resto é 0, porque 2 vezes 6 é 12. Esse 6 vem para cá, também vai ser dividido por 2 e o resultado é 3. 3 vezes 2 é igual a 6 e temos de resto 0. Agora 3 desce para cá, dividido por 2 também, e o resultado é 1. 1 vezes 2, 2. Para 3 nós temos de resto 1. Então ficou assim, ó, 1, 0, 0, o 1 e o último coeficiente, que também é 1, que a gente coloca no código binário. Esse código aqui, ele deve ser invertido. Então a gente começa lá, 1, 1, 0, 0, 1, que foi esse código aqui. Então o número 25 em código binário é 11001. Tá? Isso para números binários. Vamos ver agora o formato de letras. Tá? Letra maiúscula inicia com 010. Letra minúscula inicia com 011. E caracteres especiais inicia com 001. Então nós temos um exemplo aqui, ó, do A maiúsculo. Os 3 primeiros dígitos diz que ele é uma letra maiúscula. E o 00001 diz que é a letra A. Então a gente tem que colocar sempre uma sequência, né, a próxima sequência, né, de 1 aqui. Por exemplo, coloca-se sempre o próximo número mais somente 0 e 1. Então a letra A, 011 que é minúsculo, 00001. 011 porque é minúsculo, na letra B, 0010. 011, 0011. Aí a próxima sequência não tem uma outra sequência em dezena, ela vai para centena. 011, 00100. E assim por diante, né? Que a gente forma as letras em código binário. A gente pode sempre contar, ó, que cada um desses aqui é um bit. Para formar um byte a gente precisa de 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim a gente forma um byte e forma uma letra através do sistema binário. Bom, pessoal, isso daí. E a gente vai testar um pouco, vai fazer algumas atividades sobre esses números binários. Certo, pessoal? Então é isso aí. E até a próxima aula. Tchau!